Jesus vivia a sua última semana de vida na terra, na condição de Deus feito homem, quando fez esta oração. Os céus e a terra esperaram por milhares de anos chegar esse dia, chegar esta semana, dos maiores acontecimentos da obra de Deus na terra depois da criação original. Deus usou o apóstolo João para descrever um novo princípio. Deus usou Moisés para iniciar a revelação das Escrituras e mostrar como tudo veio à existência. O pecado entrou no mundo e Deus fez uma promessa de que um dia recriaria o mundo que ele criou, que foi afetado pelo pecado. E agora Deus usou o apóstolo João para, na sua escrita, narrar a nova criação, pelo mesmo Deus que se fez homem, o mesmo Deus que criou o universo, o mesmo Deus que deu a vida, voltou aqui para recriar, para restaurar o mundo caído. As palavras que nós lemos nesta noite fazem parte da narrativa de João dos acontecimentos desta última semana, que o mundo esperou, portanto. O Evangelho de João tem um plano maravilhoso disso. O primeiro capítulo de João apresenta Jesus como o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. No verso 4 de João 1 está: nele estava a vida. Aquele que criou a vida lá no princípio voltou na condição de homem, identificado conosco, para trazer de volta a vida, porque o pecado entrou no mundo e tirou-nos a vida. No capítulo 1 ainda, João apresenta esse Jesus como o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Do capítulo 2 até o capítulo 11, João registra os milagres desse Deus encarnado, para provar ao mundo que aqui não estava um homem qualquer, mas que no mundo estava Deus feito homem. O maior de todos os milagres é o último que João registrou no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E lá em capítulo 11, no verso 25, depois que Lázaro tirado da sepultura, está uma das maiores declarações da divindade do Verbo na terra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, João de 2 a 11, os milagres que só um Deus podia fazer. E essa é a seção do eu sou do Evangelho de João. Ele fazia um milagre estupendo e declarava: eu sou. É a mesma expressão lá de Êxodo capítulo 3. Eu sou o Criador. Eu sou o Todo-Poderoso. Jesus veio dizendo: eu também sou Deus. Depois, do capítulo 12 até o 17, Jesus despede do mundo. E a nossa passagem desta noite está nesta parte. Depois, do 18 ao 21, traição, morte, ressurreição e aparição de Jesus. Esse é o plano deste extraordinário e maravilhoso Evangelho.
Mas vamos voltar para a nossa parte, a nossa sessão aqui, do capítulo 12 ao 17. Jesus despede do mundo na última semana de vida. Capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. 6 dias antes da Páscoa. Então, são os 6 últimos dias de Jesus na terra. Ainda vamos prosseguir nessas palavras de despedida. 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo que havia de passar deste mundo para o Pai. Capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. 14, 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. 16, 16. O Senhor Jesus disse: um pouco e não mais me verei. Ele está despedindo do mundo. E as últimas palavras da despedida se encontram no capítulo 16, do versículo 25 até o final do 17. São as últimas palavras de Jesus antes de ser julgado e morto. E nessas últimas palavras, primeiro ele fala com os seus discípulos. E, resumindo no verso 28, do capítulo 16, o que ele disse para os seus discípulos: eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Um dia ele se esvaziou e veio para o mundo. Agora ele pede para o Pai para ser glorificado, retornando ao céu. Mas ele disse: mas eu ainda não consumei esta obra. Ainda está para ser consumada. E ele falou no propósito dessas palavras. No verso 33, estas coisas vos tenho dito, para que dois propósitos, que vocês tenham paz em mim. Ele está dizendo: eu vou, mas eu deixo aqui a minha paz. Essa é uma das palavras mais belas e ricas das Escrituras. A paz no Antigo Testamento significava a shalom do judeu, todos os benefícios da graça de Deus com você. É o mesmo sentido da palavra grega para o Novo Testamento, eirene, é a palavra paz, que ele diz no capítulo 14, verso 27 desse Evangelho: eu vou, mas eu deixo-vos a minha paz. Eu deixo aqui as bênçãos que eu conquisto com a minha vinda, morte e ressurreição. Em outras palavras, ele está dizendo: o mundo nunca mais será o mesmo quando eu sair daqui, porque eu vou deixar aqui o conjunto das bênçãos da minha obra de redenção. Ele disse que estava escrevendo para isso. Depois que ele falou isso para os seus discípulos, a última palavra dele foi com o Pai. E aí, capítulo 17. Pai, chegou a hora de eu consumar o tal. E ele faz esta extraordinária oração. Uma das mais belas orações. Imagine Jesus orando. Pregando foi coisa extraordinária. Nunca homem algum falou como ele. Orando então. E aqui nós temos essa oração. Ele, no começo da oração, pede para o Pai glorificar. Mas ele fez, além do pedido, ele fez uma declaração no versículo 4. Pai, eu te glorifiquei na terra,
e eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Eu te honrei a ti na terra. Eu venci o mundo, no capítulo 16, no último. Eu venci o mundo. Eu consumei a obra. Depois de colocar isso para o Pai, ele agora focaliza a igreja. Ele coloca a igreja diante do Pai. E aqui é que está, irmãos, o texto e o tema para a nossa consideração nesta noite. Esta oração tem uma estrutura extraordinária. Eu tomei o cuidado de examiná-la. Esta passagem, Jesus se refere a Ele mesmo por 86 vezes. Ele. A ação de um Deus, na última semana, tem muito o que fazer. Então, Ele é o foco principal nesta passagem. O personagem central das Escrituras está no momento de consumar a obra da redenção. Então é de se esperar mesmo que ele fosse o personagem central da passagem. 86 referências a ele. Em segundo, ele citou a igreja 67 vezes. Eles, os meus discípulos, eles, aqueles que me deste, 67 vezes. Em terceiro lugar, ele citou a palavra mundo 20 vezes. Então nós temos aqui uma estrutura que nos dá o tema. Jesus, a igreja, no mundo. Jesus, a igreja e o mundo. E o nosso tema é a igreja de Deus no mundo. Jesus disse: eu estou indo, eu estou deixando o mundo, mas eu vou deixar aqui a minha igreja. Nesse mundo perigoso, nesse mundo ofensivo, nesse mundo hostil. Então mereceu uma oração sacerdotal. Você, meu querido, como crente em Cristo, você foi objeto desta oração de Jesus. Você está aqui nesta noite porque Deus ouviu esta oração do seu filho. E sobre esse tema, nós vamos extrair 4 princípios básicos para a nossa fé cristã, a nossa fé bíblica, a nossa fé reformada, a nossa fé conservadora. O primeiro princípio: a igreja é o povo que Deus tirou do mundo. A igreja é o povo que Deus tirou do mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia em todo o mundo, em qualquer língua em que a palavra de Deus é traduzida, você sabe qual é. O versículo-chave poderia ser como que uma proposição de toda a Bíblia Sagrada. É desse mesmo escritor João 3:16. Esse versículo resume a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, igreja, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Então é desse mundo que Deus está formando a sua igreja, com pessoas eleitas por Ele e entregue a Jesus para serem salvos. Olha para o capítulo 17, verso 2. Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nós estamos lidando aqui com as doutrinas da graça de Deus. Nós estamos aqui lidando com as doutrinas reformadas. Nós estamos lidando com o calvinismo. Nós estamos lidando com a doutrina conservadora da palavra de Deus, da doutrina da eleição. Jesus disse que Deus deu autoridade para ele vir ao mundo, conceder vida